Os direitos das mulheres são muito mais desrespeitados do que os dos homens. Não entendo por que você é contra o feminismo. Essa foi a mensagem que eu recebi do Daniel no meu privado. Eu pedi para ele que eu pudesse responder por vídeo e ele autorizou. Então, Daniel, o vídeo de hoje vai ser apenas uma resposta para você, tá bom? A primeira coisa que eu quero abordar com você, Daniel, é que você entenda uma coisa. Falar sobre direitos humanos dos homens não anula que as mulheres têm seus problemas para ser tratado. A diferença é a forma que ele é tratado perante a sociedade. Por exemplo, deve-se exclusivamente falar sobre mulheres e não se pode tratar a respeito dos direitos dos homens. E isso é um absurdo. Todos os lados devem ser vistos. Homens, mulheres, crianças, idosos, enfim. Todo mundo tem que ser ouvido. E a sociedade só quer o feminino, tolera de algumas crianças. E quando a gente quer falar sobre o dos homens, é um absurdo, é uma violência, é uma forma de machismo, como se os homens não merecessem ser ouvidos. Falar sobre as mazelas masculinas não exclui a necessidade de que outras pessoas abordem sobre o feminino. A diferença é o preconceito mesmo, que eu vou te falar. Enfim, vamos por parte aqui pelas coisas que você disse, tá bom? Bom, os direitos das mulheres são mais desrespeitados socialmente do que o dos homens, mas nunca na vida. Nunca, nunca, nunca mesmo. Olha, eu vou te mostrar um exemplo aqui. Você falou assim, que inclusive tem muitos casos de assédio e estupros em que o homem sai impune. Ok, vamos lá. O Johnny Depp e Amber Heard, né? O Johnny precisou de 85 provas na justiça para comprovar que ele era vítima de agressão. Amber Heard só precisou da palavra dela. Muitas mulheres, como Mari Ferrer, por exemplo. As provas da Mari Ferrer comprovaram que houve sexo, mas não abuso sexual. E até a investigação da Brasil Paralelo comprovou que provavelmente ela perdeu a virgindade dela muito antes daquele encontro que ela teve na balada. E as provas, as testemunhas das amigas dela, de todos que presenciaram naquele dia, comprovam de que ela não foi drogada, que ela estava muito bem, etc. E que as coisas não eram da forma que ela dizia. Ainda assim, a reputação do homem que ela acusou foi manchada socialmente. Ela ganhou uma lei com o nome dela, mesmo daquilo ali estando óbvio que não era correto, que não era certo, do jeito que ela estava falando. E ainda assim, ela foi vista como vítima, sendo que a vítima da história foi o cara. Foi vítima de uma falsa acusação, de queima de reputação. Foi mal visto pela sociedade, perseguido, caluniado. Isso é muito grave. Neymar, por exemplo, com Nájila Trindade também. Neymar só conseguiu escapar porque ele é rico. Mas a dela é uma falsa acusação. Dá pra ver que, né, ela mostrou um vídeo cortado pela metade, editado, não quis dar o vídeo completo. Tudo ali mostrava que não houve abuso, não houve agressão da parte dele. Pelo contrário, no vídeo mostra ela agredindo ele. E todo homem, para poder comprovar que ele é vítima de algo, é necessário, assim, dinheiro. Para contratar advogado, é preciso que ele seja importante, porque se ele for um homem pobre, ele tá ferrado. Ele não vai ter dinheiro para advogado, ele vai ser preso. Por isso que tem tantos casos de falsas acusações de estupro, em que os caras são liberados 10, 15 anos depois da cadeia, quando não são mortos nelas. E dentro da cadeia ele já foi abusado, já foi, enfim, a reputação dele foi por lixo, né? Já foi espancado, já sofreu tanto assim. Da mesma forma que existem sim casos de assédio, de estupro, em que o agressor sai impune, acontece muito mais do lado de cá, porque os homens não têm leis de proteção como as mulheres. As leis que tem, quando chega na delegacia para denunciar, os homens não conseguem denunciar, simplesmente não conseguem. Vou te indicar um vídeo da Simone Alvim, ele tá lá no YouTube, você pode pesquisar pelo nome dela. Ela é uma psicóloga que, quando surgiu a Lei Maria da Penha, ela decidiu pesquisar sobre violência doméstica contra o homem. E olha, ela foi assim expulsa da delegacia da mulher por querer perguntar sobre homens vítimas de violência doméstica, na delegacia que deveria atender os homens vítimas de violência doméstica. Foi deboche, chegou um homem agredido lá, mostrou, ela viu, ela presenciou um homem tendo seu direito negado, enquanto a mulher que agrediu ele não estava nem um pouco machucada, foi lá fazer uma falsa acusação contra ele com o apoio da polícia.
Então, assim, tem umas mazelas femininas, sim, que acontece, que precisa ser debatida, mas existe uma muito maior masculina que não é vista, não é debatida, não é falada, entende? Eu acho, assim, que chega a ser até uma piada falar que os das mulheres são mais desrespeitados. O homem, quando ele fala que ele foi assediado, ele é caçoado. A mulher, quando fala que é assediada, chama-se a polícia. Um homem foi preso por mandar um beijo para uma mulher. Uma mulher encoxa, faz um tanto de coisa com o homem e não é preso. A gente ouve o que as mulheres têm a falar, as nossas dores e tudo. A gente não quer escutar quando um homem está falando dos seus problemas. Eu acho assim que isso não tem nada a ver. Eu não entendo você ser contra o feminismo, um movimento que luta pelo cumprimento de leis contra esses crimes. Não, o movimento feminista só representa feministas. O movimento feminista não representa mulheres. Tanto que quando eu tentei ajudar, né, criar um projeto de lei lá em Santa Catarina sobre o reconhecimento do dia da violência contra homens e meninos, eu escutei de uma feminista que eu deveria continuar sendo vítima de violência doméstica, porque eu já fui. E que pelo fato de eu defender homens e crianças vítimas de mulheres agressoras, eu tinha que continuar sendo agredida. Outras feministas já desejaram que eu fosse para dar razão ao feminismo. Você entende assim que é um absurdo? O feminista não defende, ela não quer que você tenha liberdade, ela não quer que você possa pensar por conta própria, não quer que homens sejam defendidos. Se você vai contra o feminismo, logo você é ameaçada, você é diminuída, você é rebaixada. Mulheres defendem mulheres, feministas defendem feministas. Isso é uma coisa que eu não concordo com você. Quando a gente observa o movimento feminista, a gente observa que ele, na verdade, é um movimento misândrico. Por quê? Ele só prega a morte de bebês, que é o aborto, como direito, como se matar fosse um direito. Né? Reclama tanto de feminicídio, mas quer matar a criança no ventre? Não tem nem lógica, de acordo com a vontade da mulher. Pior ainda. Só prega uma libertinagem sexual que só resultou numa fábrica de mães solteiras, mulheres sobrecarregadas, mulheres usadas sexualmente. O feminismo em si não tem ajudado em absolutamente nada as mulheres. Nada. Até as próprias leis criadas são inúteis, como a Maria da Penha, por exemplo. É uma lei que não presta. Por quê? O cara, se quiser matar, enfim, tem várias coisas, mas se ele quiser te matar, ele vai te matar, não vai ser um pedaço de papel que vai te proteger. Não são criados centros para serem levados mulheres vítimas de agressão. Como eu falei, eu já fui. E até hoje meu processo de violência está rolando. Você não sabe a dificuldade que foi para denunciar. Essa lei criada, ela é só para sugar dinheiro dos contribuintes. Aonde está indo esse dinheiro? Entende? A gente tem os nossos problemas, as nossas próprias mazelas, mas definitivamente não é o feminismo que tem cuidado dele. O feminismo só aparece com reclamações burras, sexistas, que em vez de agregar e melhorar para a população, só causa divisão, só causa briga entre os gêneros. Eu não posso concordar com o que você está falando. Porque não é só algumas vertentes do feminismo que são assim. As vertentes do feminismo são segregacionistas, são separatistas, são preconceituosas, diminuem a mulher e roubam a nossa identidade. A gente não tem liberdade para falar que nós somos, que nós fazemos, porque tudo se deve ao feminismo. Sendo que, na verdade, quando a gente pesquisa a história, não é, em 99% das vezes. O feminismo, ele é um câncer em que vem aparecendo as suas piores vertentes muito antes de existir a Red Pill. A Red Pill é um novo problema que surgiu mediante ao feminismo, uma resposta tóxica ao feminismo, mas é uma resposta. São homens que começam usando as mazelas masculinas também, do que acontece com os homens, e depois disso acabam também partindo. Enfim, os problemas gerados pela Red Pill de misoginia, de discriminação, eles têm que ser sim combatidos, têm que ser sim discutidos. Entretanto, todavia, porém, a gente não pode esquecer que também é uma reação à misandria do feminismo, aos problemas de extremismo, aos problemas de preconceito do feminismo. Entendeu? Infelizmente, um problema surgiu o outro. Em vez de combater só os homens, por que a gente não começa da base, de onde começou o problema? Essa é a minha opinião, tá? Você pode procurar para você ver, por exemplo, matérias jornalísticas que vão te mostrar que homens, quando eles cometem o mesmo crime que mulheres, eles têm penas mais pesadas, por exemplo, do que mulheres, pelos mesmos crimes. Só aí a gente já consegue ver uma diferença de como que são tratados na sociedade. Aí, pra gente falar que os direitos das mulheres são mais pesados do que os dos homens, eu acho que é uma puta de uma sacanagem, né, meu amigo?